mundo dos leigos, olá mundo da internet, olá mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chef e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Nós vamos falar sobre consórcio e eu trouxe aqui um especialista da cidade de Jundiaí, meu amigo Roberto Nascimento, vulgo Doutor Consórcio. Ele é CEO da Patrimonic Crescimento Patrimonial. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma honra ter você aqui conosco. Obrigado, Marcelo. É um prazer também estar aqui nessa entrevista com você hoje. Maravilha. Meu amigo, a pergunta que a gente faz para todos os convidados, eu não poderia deixar de fazer para você é: como tudo começou? Como é que surgiu essa ideia de consórcio na sua vida? Olha, começou, Marcelo, lá na metade dos anos 80, quando eu tinha muita vontade de ter algumas coisas, mas o dinheiro faltava, né? Todo jovem era muita vontade e pouco dinheiro. Então, na época, eu comecei a ver no consórcio uma possibilidade de alcançar coisas que eu não tinha condição de comprar no meu dia a dia, né? Moto, carro, esse tipo de coisa. E eu acabei começando a comprar consórcios da Yamaha na época, de RD 125. Era uma moto que era a mais barata que tinha no mercado e eu conseguia comprar aquilo. Eu trabalhava com vendas, tinha uma grana, então eu comprava 2, 3 cotas e no momento da contemplação eu vendia e tinha lucro com isso. Entendi. O financiamento era caro, tal. Então foi uma forma que eu comecei lá atrás. E a partir daí o consórcio foi ficando inerente na minha vida. Eu sempre fui gostando disso, tal, mas isso se fortaleceu em 2000, quando um amigo pediu para eu ajudá-lo no início de uma corretora de seguros, e através da Porto Seguro eu tive contato com o consórcio de imóveis da Porto. Aí definitivamente o consórcio passou a fazer parte da minha vida. Legal. Tem história aí, né? Tem história. E assim, eu sempre falo que o óbvio precisa ser dito. Muitas pessoas não têm muita noção do que é o consórcio e tem muito aquele mito lá do passado. Não, consórcio é furada e assim vai. Vamos começar pelo começo. Básico. O que é o consórcio? Qual a definição simples para o nosso público entender um pouco melhor? Consórcio é uma forma de aquisição sem juros, onde um grupo de pessoas se unem e cada uma paga uma pequena parte. E todo mês, uma pessoa, 2, 3, 4, vai depender da formalidade da forma, vai depender da quantidade de pessoas, elas são contempladas. Então você consegue adquirir um bem de forma planejada e estratégica, porque você não vai pagar juros para isso. Basicamente é isso. Legal. É um pouco mais que isso, mas basicamente é isso. Porque tem muita gente que às vezes vai pegar dinheiro emprestado no banco, paga mais juros no banco do que o próprio consórcio. O valor do bem que ele está comprando. Tá. E tem que levar em consideração também a depreciação de um bem, né? Você compra um carro hoje, por exemplo, um carro de 120 mil reais hoje, daqui 2 anos ele vale muito menos que isso. Então, verdade. Quando você ainda está pagando muitos juros, complica, né? Às vezes você está pagando... Tá perdendo dos dois lados, né? Pagar 3, 4 carros aí fácil. Legal. E vamos lá. Para quem que o consórcio faz sentido? E existe, de repente, pessoas que falam assim, ó, no momento para você não vale a pena? Sim. Honestamente. Foi boa a pergunta? Sim, foi boa a pergunta. O consórcio faz sentido para quem planeja, para quem pensa, para quem faz conta, tá? Mas principalmente para quem pensa em futuro. Tá. Porque o consórcio, você nunca pode olhar para ele como uma coisa imediatista. O imediatismo é o financiamento. Existe um custo para isso. Né? Então, você vai pagar muito caro para um financiamento sempre. Não vai ter um financiamento barato, isso não existe. E o consórcio é uma forma de você adquirir o que você sonha, o que você imagina ter, o que você quer ter, mas de uma forma planejada. E aí com um custo muito menor. Mas existe o fator da rapidez. Então, o consórcio serve para quem planeja, para quem pensa. E ele não serve para quem precisa do bem imediatamente. Até serve, porque a gente tem algumas opções para isso, que é a carta contemplada, é a venda da carta contemplada. Entendi. Mas não é a melhor saída. A melhor saída sempre é o planejamento. Então o consórcio é perfeito para pessoas que planejam. Tá. E falando aí da carta contemplada, são algumas opções, né? Isso. Para quem é o leigo, como é que funciona? Me corrija se eu estiver errado. Tem um sorteio,
tem a carta, tem outras opções. Como é que é a ramificação, digamos assim, de um consórcio? Da contemplação. Isso. Tá. A contemplação ela acontece da seguinte forma: existem várias maneiras de serem contemplados. E também vai depender muito da administradora. São muitas administradoras e cada uma vai ter a sua forma de tratar esse tema. A principal delas que eu trabalho, que é uma empresa que é uma parceira minha já de muito tempo, ela tem o sorteio pela Loteria Federal. Isso é importante, hein? Aí é sorte, mas esse é o sorte da coisa, né? Esse é onde você entra com a sorte. Vai sortear um número da Loteria Federal. Mas o fato de ser pela loteria, eu acho que é importante. É uma garantia, dá uma garantia, né? Não é vou na bolinha do bingo, né? Então, mas hoje, mesmo as que acontecem isso, hoje existe uma seriedade muito grande. O mercado hoje está muito regulamentado pelo Banco Central. É uma coisa muito, muito séria e tem muita gente séria nesse mercado. Legal. Mas você tem a opção do sorteio pela Loteria Federal. Esse é o melhor dos mundos para quem está no consórcio, principalmente se ele for sorteado logo no início. Sim, opa. Depois você tem o lance livre, que é você desembolsa um valor do bem e quem der esse valor mais alto leva a carta de crédito naquele momento, naquele mês. Entendi. E depois você tem as outras formas que cada empresa vai chamar de um nome. Então tem o lance fixo, o lance embutido, o lance fidelidade. Essa empresa, que é a HS, que eu trabalho mais forte com eles, HS você tem fidelidade 1, fidelidade 2, fidelidade 3. Fidelidade 1, quem pagou 6 parcelas em dia. Fidelidade 12, quem pagou 12 parcelas em dia. Fidelidade 3, 18 parcelas em dias, parcelas consecutivas. Quando você pula uma, você volta a conta zero. Então você imagina o seguinte: quando você está concorrendo lá com 6 meses de pagamento certinho todo mês, você tem uma grande vantagem, que é você só participa com quem está na mesma condição de você. Então isso diminui muito a concorrência. Entendi. Quando a gente fala de 12 meses, mais ainda. A concorrência é menor ainda, né? E 18 meses, então, é um número muito pequeno. Então, essas são formas de você acelerar a contemplação. Não existe uma fórmula mágica, tá? Eu falar para você, não, vem aqui comigo, eu vou te contemplar amanhã, vou te contemplar depois. Não existe isso. No próprio lance livre, não dá para a gente garantir isso. Porque às vezes você pode ir lá e falar, não, esse mês aqui eu vou dar 50% do valor de crédito de lance. Mas alguém pode dar 51%. Então não existe isso. Consórcio é planejamento e estratégia. E com isso, ganha-se dinheiro com isso. E baseado nessas duas palavras que você falou, planejamento e estratégia, a gente pode dizer que consórcio é um investimento? É uma forma de investimento. Ele não é um investimento tradicional, de banco, um CDB, não funciona dessa forma. Tá. Mas ele traz resultados muito positivos. A diferença é que quando você vai fazer o consórcio com o objetivo de investimento, você sabe que aquilo vai ser rentável para você. Mas eu não posso te garantir no início qual vai ser a margem. Porque dependendo do momento da sua contemplação, essa margem vai ser maior ou um pouco menor, mas ela sempre vai ser uma atividade lucrativa. O consórcio como investimento, ele é sim bastante lucrativo. No final, a pessoa sai, vou usar o termo ganhando, né? Sai ganhando. Vai ganhar sempre. Tá. E as cartas de crédito, elas têm um mínimo de como é que é? Carta de 100 mil, 200 mil, 50 mil, 1 milhão. Tem o mínimo e o máximo dessas cartas ou não? Existe, mas ele varia muito. E tem o que a gente chama de operação estruturada. Tá. Então, eu tenho companhias hoje que eu trabalho, administradoras que eu trabalho hoje, com créditos de imóveis a partir de 50 mil, com crédito de veículos a partir de 15 mil reais. Então, é muito aberto o leque. Né? A própria HS, eu chego a cartas até de 1,5 milhão, em uma carta só 1,5 milhão, 2 milhões na HS. Caramba. Mas existe o que a gente chama de operação estruturada. Então, recentemente, eu tenho um parceiro meu que a gente estava conversando e ele fez um consórcio, a pessoa comprou várias cotas, somou 11 milhões porque a ideia dele é adquirir um helicóptero. Top, hein? Então você pode fazer a junção de cartas dentro de uma mesma administradora para adquirir um bem. Então vamos imaginar uma administradora que o limite dela é 800 mil reais.
e você pretende um imóvel de 2.400.000, você compra 3 cartas e aí você contempla as 3 e usa esse crédito para comprar um imóvel mais caro. Então, não é um limitador. O valor da carta de crédito não é um limitador, que a gente consegue trabalhar isso e atingir o objetivo que a pessoa precisa. Show. Eu fiz uma anotação aqui e eu acho que está próximo do que você acabou de falar. O que é a alavancagem patrimonial? Alavancagem patrimonial é um nome que agora se fala muito nisso, graças a alguns influencers aí que trouxeram esse nome para a realidade aí de muita gente. Alavancagem é você conseguir comprar um imóvel com um dinheiro que você realmente não tem. Você vai buscar esse dinheiro no mercado e faz essa alavancagem. Empresário costuma fazer muito isso, com capital de giro, uma série de coisas. O segredo disso é o seguinte, é um planejamento aonde você vai entrar num grupo específico. Quando eu falo grupo específico, não é melhor ou pior, são grupos que estão contemplando bem, que têm esse objetivo. É mais nichado ali, né? Vamos imaginar aí um imóvel de aproximadamente R$500.000. Vamos falar numa carta de crédito de R$500.000. Hoje, você começa pagando o que nós chamamos de meia parcela, que é para aumentar a possibilidade aí de conseguir pagar uma série de coisas. Você começa num grupo desse, pagando aproximadamente R$1.450 por mês. Tá. Vamos imaginar, tá? Vamos pensar aí a médio prazo. Você foi contemplado aí no 70º mês. Você pagou 60 meses de consórcio num grupo de 220 parcelas. Tá. Como você pagou meia parcela, você, na verdade, acabou pagando aí perto de um sexto, um quinto do valor do imóvel, um sexto do valor do imóvel, tá? Nesse momento, você é contemplado, você vai receber o crédito total, o equivalente aos R$500.000. Você compra um imóvel, com esse dinheiro na mão você consegue fazer um bom negócio que você está comprando à vista, você aluga esse imóvel. Gera uma renda ali, né? Vai ter uma renda passiva, vitalícia. Essa renda do aluguel, ela passa a pagar as parcelas do consórcio. E você tem aquele imóvel onde você desembolsou um percentual pequeno. Tá? Entendi. E começa o processo novamente. Então você imagina hoje, aí eu tenho muitos clientes com 28, 30 anos de idade que estão pensando na aposentadoria, estão pensando no futuro. Porque hoje, o INSS já está complicado hoje. Então você imagina quando esse pessoal estiver se aposentando. Se é que vão conseguir, porque cada vez está aumentando mais o prazo. Então essa é a alavancagem patrimonial. Você vai comprando imóveis usando um dinheiro que é o do consórcio. Então você não desembolsa isso. E a alavancagem não é só para quem está isso. Às vezes existem algumas estratégias, alguns planejamentos. Vamos imaginar o seguinte, é uma pergunta que muita gente me faz, né? Mas é melhor comprar à vista? Nem sempre. Porque vamos imaginar que você tenha 1 milhão. Com a estratégia correta, você adquire 2 imóveis de 1 milhão e paga um só. Sim. Né? Então, essa é a alavancagem. Existe também a alavancagem financeira. A alavancagem financeira consiste numa outra modalidade de usar o consórcio de uma outra forma. Então, com a alavancagem financeira, nós fazemos o mesmo processo, vai se pagando a carta de crédito, só que no momento da contemplação, em vez de você utilizar esse crédito para comprar um imóvel, você vende essa carta no mercado, que já é um mercado seguro, é um mercado tranquilo e é um mercado sério, tá? Então, se a pessoa for contemplada hoje, amanhã existem empresas que compram essa carta de crédito dele e vão pagar aí algo em torno de 20% a 25%, até mais, dependendo da circunstância, sobre o valor do crédito. Caramba. Tá? Então vamos dar um exemplo simples aqui. Essa carta de 500 mil a pessoa pagou por 1 ano, tá? Então ela desembolsou aproximadamente 16 mil reais. Ela foi contemplada no 12º mês pela Loteria Federal. Essa carta dela de 500 mil reais, ela vai ser vendida e ela vai pôr no bolso aí por volta de 100 a 120 mil reais. Pô, dá um lucro razoável. É um bom negócio. Com certeza. Isso não é pirâmide, isso não é malandragem, isso é estratégia. Como diria o Capitão Nascimento, né? O conceito de estratégia. Não é bom, vai por aí. E falando em estratégia financeira, eu pensando num caso de um autônomo, de um empresário
que tá nessa dúvida, entro ou não entro, que dica que você daria para esse pessoal? Entra. Eu sempre brinco, é o seguinte, o consórcio ele serve para todo mundo. O que vai mudar é o que você consegue fazer no seu momento atual. Então, não adianta a gente pensar, por exemplo, em alguém que tem uma renda limitada e criar para ele a ilusão de que ele vai comprar um imóvel de 2 milhões. Sim. Ele vai comprar um imóvel de 2 milhões desde que aquilo seja uma coisa real, esteja dentro da capacidade financeira dele. Tem que ter a lógica. O consórcio é a mesma coisa. Então o consórcio ele é bom para quem quer comprar um helicóptero, aquele caso que eu usei aqui do helicóptero, mas ele também é bom para quem quer comprar, por exemplo, uma motinho lá pequenininha para ele trabalhar de entregador, fazer alguma coisa, criar uma renda para ele, Legal. ele quer trocar de carro. Então existe N coisa. Agora o consórcio cabe para todo mundo. Essa coisa que o consórcio é para rico, o consórcio é para pobre, isso é mito. O consórcio é para quem pensa e para quem age pensando no futuro. Show. E para uma pessoa entrar no consórcio, o que ela precisa analisar? Tá atento aos detalhes. Olha, primeiro, tá? Ela precisa analisar quem está vendendo para ela. Porque esse é o grande problema do consórcio. É aí que o consórcio acaba tendo muitos problemas. É uma comunicação inadequada de quem está vendendo. Então, por exemplo, eu jamais prometo para clientes meus, nenhum cliente meu teve contemplação prometida. Nós damos até algumas estatísticas para ele, onde nós mostramos que ele pode ser contemplado num período X ou Y, mas é possibilidade. Não existe garantia de contemplação. Transparência é importante. Transparência total. O que importa não é a taxa de administração, não é o fundo de reserva, é sempre o conjunto e o objetivo que ele está buscando. Então, quando um cliente me procura querendo comprar um veículo ou trocar o veículo dele, nós vamos estudar a melhor estratégia para aquele caso. E vamos planejar para que ele consiga atingir esse objetivo dele de forma que ele fique feliz com isso, né? Que ele vai fazer propaganda positiva do consórcio. Se ele tem o objetivo de alavancagem patrimonial, alavancagem financeira, é uma outra estratégia, é um outro planejamento, são outras escolhas que nós vamos fazer. Porque cada administradora tem uma característica diferente. Todas elas são boas, tá? Todas, sem exceção nenhuma. Existem as melhores, as menores, as maiores. Como tudo no mundo. Como tudo vai ter. É verdade. Hoje, o consórcio ele é regulamentado e fiscalizado pelo Banco Central. Então, ele é muito seguro. Tá? O consórcio em si é muito seguro. Então, quem tem essa preocupação, mas eu vou pôr o meu dinheiro lá, essa empresa vai quebrar, essa possibilidade não existe. O seu dinheiro, o fundo comum, ele é transferido imediatamente para uma conta regida pelo Banco Central. Tá? Então esse dinheiro está lá e está garantido. Amanhã, se essa empresa, por alguma razão, essa empresa fechar, quebrar ou qualquer outra coisa, o seu grupo vai ser administrado por uma outra empresa dentro das características que você já vinha tendo. Então o consórcio é absolutamente seguro. Legal. E você comentou há pouco, né, da pergunta que eu fiz, tem cartas de 1 milhão, tem de 100 mil, enfim. O cliente, quando ele está ali prestes a entrar, é pela parcela que ele consegue adequar a carta que ele vai entrar? Ou de repente, para ele não dar um passo maior que a perna, vocês orientam? Como é que funciona isso? Marcelo, eu tenho essa preocupação. Eu dou uma assessoria para os meus clientes desde quando ele me procura pela primeira vez para conhecer um pouco mais sobre o consórcio, até o momento que ele é contemplado, e eu dou assessoria também. Eu sou corretor de imóveis, eu também dou uma assessoria para ele na compra do melhor imóvel, ajudo ele a comprar um carro. A gente tem um monte de parceiro que a gente pode indicar para eles. Eu não tenho comissão de vendedor de carro, mas a gente sabe quem é sério, quem tem carro bom, quem não tem, e que vai se encaixar dentro daquilo. O que eu sempre falo para os clientes você precisa pensar no que você vai fazer. A parcela é importante, a administradora é importante, tudo tem importância. Então, muitas vezes, o que eu falo para um cliente é o seguinte: ele chega para mim e fala assim, olha, eu quero comprar um carro e eu tenho disponível hoje R$1.000 por mês. Tá bom, mas você tem esses R$1.000 disponível por mês até quando?
né? Porque o consórcio, não adianta você falar assim, não, eu tenho guardado dinheiro, dá para eu pagar 6 meses. Não. Entrar num consórcio para sair depois é uma opção ruim. Entendi. Tá? Você não vai perder o que você pagou, mas você vai perder as taxas, você vai ter, obviamente, uma multa que as administradoras aplicam. E em algum momento, você vai receber esse dinheiro de volta porque você vai entrar no sorteio dos excluídos. Mas essa é a pior das hipóteses. Então eu tenho uma cliente, um case recente agora, de uma pessoa que me procurou e ela tem vontade de comprar um imóvel de 300 mil reais. E eu falei para ela, olha, o valor da parcela hoje é por volta de R$1.000 por mês. Ah, mas eu não consigo pagar esse valor. Então nós estamos fazendo o quê? Ela falou para eu, falei, olha, em qualquer circunstância e pelos próximos anos, qual é o valor que você pode desembolsar todo mês que você sabe que não vai acontecer nada, que você vai conseguir pagar aquele valor? Ela falou, eu consigo desembolsar por volta de R$500 por mês. Falei, então tá bom. Então nós fizemos uma carta para ela de 150 mil, para ela vender na hora da contemplação, lucrar com isso, e aí ela ter fundo para poder partir para o imóvel, para uma carta de crédito de 300 mil reais, que é o objetivo real dela. Então isso é o planejamento, essa é a estratégia. Não adianta eu vender para ela hoje uma carta de crédito, para depois de alguns meses ela não conseguir mais pagar aquilo. Acaba frustrando, né? Completamente. Então é sempre dessa forma que o cliente deve ver o consórcio. Não é o quanto ele pode pagar. Isso é apenas uma parte do processo. Entendi. Tá? Mas é toda a estratégia que está por trás disso. Legal. Chefe, que aula que a gente está tendo aqui. A gente está quase chegando ao final do nosso programa e tem um quadro que a gente fala assim, tem alguma pergunta que eu não te fiz que você queira responder? Porque às vezes a gente está num bate-papo, vem um insight, né? E ele fala assim, eu podia ter falado aquilo. Caso não tenha, eu queria que você deixasse suas considerações finais, deixasse seus contatos e falasse um pouquinho mais daí da Patrimonic para que as pessoas possam procurá-lo. Tem uma pergunta, posso me fazer essa pergunta? Por favor, o espaço é seu. Por que o consórcio? Por que o consórcio? Boa pergunta. Eu amo o consórcio. Amo. Foi paixão à primeira vista quando eu conheci o consórcio lá atrás. Com 20 anos de idade, eu conheci o consórcio e eu me apaixonei por ele. Porque o consórcio permite que eu consiga coisas e hoje o consórcio me proporciona que eu ajude os meus clientes a atingir os objetivos dele. Então o consórcio é o que traz dinheiro para mim, é o que paga as minhas contas. Obviamente eu ganho para fazer isso. Sim, lógico. Mas a satisfação de ver os meus clientes conseguindo atingir os objetivos que eles têm, isso é muito gratificante, Marcelo, gratificante demais. E eu sou uma pessoa da área comercial, nunca fiz outra coisa na minha vida, então esse prazer de ajudar os outros a conquistar os objetivos não tem preço. Isso é maravilhoso e é o que me move todo dia. Acordar cedinho e falar, vamos pensar numa estratégia nova, vamos atender mais clientes, vamos ajudar todo mundo. Então é isso. Amo o consórcio, é uma paixão que eu tenho na minha vida mesmo e desde sempre. Perfeito. E falando um pouco da Patrimonic? A Patrimonic surgiu porque eu sempre estive envolvido com o consórcio, de uma forma ou de outra. Então, é o que eu te falei, para você ter uma ideia, eu conhecia Porto Seguro no ano 2000, claro que eu conhecia a seguradora e tal, mas eu não tinha nenhuma ligação com eles comercial. Então, quando eu estava nesse processo da abertura dessa corretora de um amigo, eu acabei conhecendo o consórcio de imóveis. Então, já lá em 2000, como corretora, a gente foi um dos primeiros em Jundiaí a vender consórcio de imóveis da Porto aqui, porque o consórcio era novo. Nessa época o consórcio eram 144 parcelas, você só tinha lance livre e sorteio. E eu acabei vendendo para alguns amigos. Eu tenho um amigo, em agosto de 2000, ele comprou esse consórcio comigo. Pouco tempo depois ele foi contemplado. E aí eu já estava na imobiliária, eu vendi o apartamento para ele, usou essa carta de crédito para comprar um apartamento para ele. Tá? Foi um apartamento aqui na 9 de julho, em Jundiaí, me lembro bem disso. E depois disso, esse cliente hoje, ele tem mais de 60 imóveis alugados. Caramba. E aproximadamente 70% desses imóveis, ele comprou com o consórcio. Então, participar desse processo é muito legal, muito gostoso.
E a Patrimônio que veio depois de pandemia, eu tinha algumas coisas da imobiliária, eu estava à frente de algumas empresas comercialmente, eu tive uma padaria no auge da pandemia, eu tive uma padaria que foi um desastre, né? Tudo para todo mundo foi um desastre, né? Então isso faz parte da vida. E a partir daí, eu tive alguns parceiros, alguns amigos que me procuraram, falou, pô, com a sua experiência, volta para o consórcio, volta para o consórcio. Aí eu voltei para o consórcio agora nesse formato como está hoje, que a gente fala muito do consórcio como investimento. E daí ficou a Patrimonic, que ela começou como Rapfin, aí a gente fez um rebranding nela e agora ela se chama Patrimonic. E o processo é que continue ainda por um bom tempo aí no mercado, ajudando pessoas a conquistar seus bens. Maravilha. Chefe, queria que você deixasse suas considerações finais e os contatos para que as pessoas possam te procurar e entender um pouco mais sobre consórcio, pode ser? Meu WhatsApp está no link, o meu Instagram é Doutor Consórcio Digital, quem quiser pode entrar em contato comigo por lá, tá? E nós temos também o site, que é patrimonic.com.br. Estamos à disposição aí de quem quiser saber mais sobre isso. Maravilha. Meu amigo, foi uma honra ter você aqui, esclareceu várias dúvidas aí sobre consórcio e eu desejo que você volte mais vezes aqui, tá bom? Obrigado, Marcelo. Pode contar com isso. Maravilha. E a gente vai encerrando mais um podcast Fala Chefe. Falei para vocês que o programa de hoje estava para lá de especial. E eu queria agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. São vocês que acreditam no nosso projeto e fazem com que a gente possa trazer profissionais de excelência, assim como o Doutor Consórcio. E vamos encerrando com aquela velha frase que sempre toca o meu coração do método Kaizen. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Até o próximo programa.